que você faria se o homem que ama, o pai do seu filho, o jogasse na rua por um capricho mais brilhante? Não com um pedido de desculpas, mas com um cheque miserável e a certeza de que, para ele, você era apenas uma mancha a ser apagada. Na elite financeira de São Paulo, nas coberturas de vidro que coroam a Avenida Faria Lima, o poder se mede em metros quadrados e lealdade, mas a lealdade de João Joca Menezes, o magnata imobiliário mais implacável da capital, tinha um preço. E esse preço foi pago por sua noiva, Serena Carvalho, grávida de 6 meses. Ele a trocou por um caso fugaz e um novo troféu. Ele a considerou uma Zé Ninguém. Nunca se deu ao trabalho de perguntar sobre o passado dela, sobre o segredo que pulsava em sua linhagem. Ele era um milionário que se fez sozinho, mas ela estava prestes a se tornar algo totalmente diferente. A herdeira de uma fortuna tão vasta que poderia comprar e vender o pequeno mundo dele 10 vezes. Esta é a crônica de como a traição mais profunda acendeu o retorno mais espetacular. É a prova de que o karma não é um mito, é um encontro inadiável. O sopro abafado da Faria Lima. O ar na cobertura do 25º andar de um arranha-céu moderno na nova Faria Lima, no coração do distrito financeiro de São Paulo, sempre parecia estéril, reciclado e levemente perfumado com difusores de jasmim branco que João Menezes exigia. Serena Carvalho costumava pensar que esse era o cheiro da riqueza pura. Agora, com 6 meses de gravidez, cheirava a uma mentira impecavelmente projetada. Cada aroma havia se amplificado e o jasmim estava enjoativo, quase sufocante. Ela parou diante das janelas do chão ao teto, a mão protetoramente pousada sobre a saliência suave de sua barriga. Lá embaixo, as luzes frenéticas e diminutas de São Paulo se esvaíam em uma tapeçaria brilhante que se estendia até a serra. Era uma vista avaliada em 150 milhões de reais, uma vista que deveria ser o testemunho de seu amor, seu sucesso, sua vida perfeita no topo. João era o arquiteto dessa vida, um titã da construção que havia subido de um bairro humilde na periferia de São Paulo até o topo do skyline paulistano. Ele era um homem cinzelado pela ambição sem limites. Quando se conheceram, ela era uma jovem curadora de arte freelancer e ele, uma força da natureza encantadora e implacável, que a viu não apenas como parceira, mas como o toque final perfeito para sua obra-prima. Ele amava sua elegância tranquila, sua natureza doce, e como ela conseguia fazer seu frio apartamento minimalista parecer um lar, ou era o que ele dizia. Ultimamente, o arquiteto passava mais tempo admirando outros edifícios. Os indícios foram pequenos no início, ridiculamente clichês. Noites de trabalho que se estendiam até a madrugada. O rastro de um perfume desconhecido, algo forte e almiscarado, agarrado à lapela de seu terno Brioni. A maneira como ele afastava o telefone dela com um movimento brusco e violento. Quando ela perguntava, ele recorria à arte da manipulação amorosa perfeita. Serena, querida, você está muito sensível. São os hormônios da gravidez, ele dizia, acariciando o cabelo dela. Mas seu toque parecia vazio e ensaiado. Este novo projeto na área da nova Faria Lima é monstruoso. Estou fazendo isso por nós, pelo nosso filho. Ele sempre voltava ao filho, o menino que já haviam decidido chamar de Léo. Era sua carta na manga, a maneira perfeita de fazê-la se sentir culpada e irracional. E por um tempo, ela acreditou. Ela queria acreditar. Ela estava decorando o quarto do bebê com estrelas pintadas à mão, sonhando com os primeiros passos de Léo
sobre o mármore italiano. Enquanto isso, João desmantelava metodicamente os alicerces do mundo dela. A primeira rachadura de concreto surgiu em uma terça-feira. João estava no chuveiro, o telefone carregando sobre a penteadeira de mármore. Ele vibrou incessantemente. Serena olhou. Seu coração, um tambor frenético em suas costelas. Ela nunca havia violado a privacidade dele, orgulhosa de sua confiança. Mas a confiança era agora um membro fantasma. Com dedos trêmulos, ela o pegou. A tela se iluminou com mensagens de uma tal Cleo Sampaio. Cleo, a noite passada foi insana. Você é um deus. Cleo, não consigo parar de pensar em você. Aquela suíte no Fasano. Cleo, me manda uma foto da festa de gala de hoje à noite. Preciso ver meu homem lindo de social. Cleo, não se esqueça da transferência para o sinal do novo loft. Aquele com a vista que eu queria. Um novo loft. As palavras nadaram diante de seus olhos. Não era apenas um deslize, era um investimento. Ele estava construindo uma vida paralela, enquanto ela andava nas ruínas da antiga. O som do chuveiro parando a trouxe de volta. Ela deixou o telefone cair sobre o balcão como se queimasse. Sua mente era um turbilhão de choque e clareza nauseante. Todas as peças se encaixaram. As viagens de negócios para Angra dos Reis, as cobranças extravagantes no cartão Black por joias da Soares que ela nunca recebeu, o desinteresse repentino em sentir o chute do bebê. Ele saiu do banheiro, a toalha pendurada nos quadris, irradiando a arrogância casual de um homem que se acha intocável. Ele sorriu para ela. Um sorriso branco, perfeito e predador. Bom dia, preciosa. Grande noite hoje, a festa de gala da Fundação Infantil. Você se sente forte? Serena o encarou de verdade. Ela o viu pela primeira vez em meses. Não viu o homem que amava, o pai de seu filho. Viu um estranho bonito, bem vestido, com um coração de gelo e talento para a traição. O aroma de jasmim era avassalador. Ela sentiu uma pontada de náusea. Não me sinto bem, ela conseguiu dizer. Sua voz um sussurro frágil. O sorriso dele não vacilou, mas seus olhos se endureceram quase imperceptivelmente. Que pena! É importante que apresentemos uma frente unida. Meus maiores investidores estarão lá. Você sabe como isso funciona, Serena? Tudo é imagem. Ele caminhou em direção ao seu closet. Vista o vestido azul marinho Pronovias. É elegante e disfarça bem a barriga. Ele não queria celebrar seu futuro filho. Ele queria escondê-lo, queria escondê-la. Nesse instante, Serena entendeu. Ela não era mais uma parceira. Era um acessório. E naquela noite, em uma festa para arrecadar fundos para crianças vulneráveis, o pai de seu próprio filho subiria ao palco para vender ao mundo uma mentira linda e perfeita. Uma mentira na qual ela não estava mais disposta a viver. A jaula dourada nunca havia parecido tão pequena. Suas barras nunca mais frias. Ela soube com uma certeza assustadora que sua vida já havia terminado. A única pergunta era: com que brutalidade ele a derrubaria? O desmoronamento no Teatro Municipal. As horas que antecederam a festa de gala foram um balé silencioso e agonizante de pretensão. Serena moveu-se por seu imenso apartamento como um fantasma. A verdade não dita pairava entre eles, densa como uma cortina de veludo. Ela vestiu o vestido azul marinho. Era lindo, uma relíquia de um tempo em que ela acreditava que seus presentes eram provas de amor, não mordaças caras. A seda escura agarrava-se ao seu corpo em mudança, lembrando-a da vida que crescia lá dentro. Ela se olhou no espelho,
uma estranha com olhos atormentados e o rosto pálido. João estava alheio ou simplesmente não se importava. Ele era um turbilhão de egocentrismo, ajustando seu smoking Tom Ford sob medida, verificando as abotoaduras de diamante e dando ordens ao seu assistente por telefone. Ele era um homem atuando no grande palco de seu próprio ego, e ela era uma simples figurante no cenário. "O carro está lá embaixo", ele anunciou, entrando no quarto. Ele parou, percorrendo-a com o olhar. "Bom, você está perfeita, composta." Não era um elogio à beleza dela, mas à capacidade dela de manter a fachada. A viagem no Mercedes-Benz, blindado com motorista particular até o Teatro Municipal, foi asfixiantemente silenciosa. Serena olhava pela janela. As luzes de São Paulo, que antes a emocionavam, agora pareciam frias e indiferentes. Ela podia sentir a impaciência dele irradiando do outro lado do assento de couro. Ele precisava dela sorrindo, a esposa que adora. Ele precisava que ela interpretasse seu papel. Assim que saíram do carro, o espetáculo começou. Os flashes das câmeras de imprensa explodiram em seus rostos. A mão de João pousou em suas costas, um gesto possessivo para as câmeras. Ele sorriu, acenou e a guiou pelo tapete vermelho. Um rei em sua corte, dentro do grandioso salão. Era um mar de joias, champanhe e poder calculado. O ar vibrava com o burburinho de 1000 conversas, cada uma negociação, uma validação, uma transação. "João!" cumprimentou uma mulher com o rosto esticado pela cirurgia e um colar de esmeraldas que poderia financiar um pequeno país. "E Serena, você está radiante. A gravidez lhe cai maravilhosamente." Serena forçou um sorriso que pareceu porcelana a rachar. "Obrigada, Helena." Durante a primeira hora, ela interpretou seu papel sem falhas, sorriu, acenou, fez comentários triviais sobre arte e passar o verão em Trancoso. Sentia-se a milhões de quilômetros de distância, uma observadora em sua própria vida. João, enquanto isso, estava em seu elemento, apertando mãos, dando tapinhas nas costas, sua risada ecoando pelo salão. Ele era o centro desse universo. E então ela a viu, do outro lado do salão, perto do leilão silencioso. Era uma mulher que não poderia ter sido mais diferente de Serena. Ângulos afiados, onde Serena tinha curvas suaves. Seu vestido era uma fenda audaciosa de seda carmesim. Seu batom, um vermelho predador a condizer. Ela tinha o cabelo preto, cortado em um bob moderno. Ela estava rindo segurando uma taça de champanhe, e seus olhos estavam fixos em João. Era Cléo Sampaio. Como se atraído por um fio invisível, João se desculpou de uma conversa e começou a abrir caminho pela multidão, seu caminho seguindo diretamente para ela. Serena observou, paralisada, enquanto ele alcançava Cléo. Ele não a tocou no início, mas a forma como ele a olhava, a leve inclinação de sua cabeça, o sorriso íntimo que não alcançava seus olhos, voltados para o público, foi uma confissão mais condenatória do que qualquer mensagem de texto. Serena sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ela precisava de ar. Desculpando-se, dirigiu-se a um terraço lateral, seu coração batendo um ritmo frenético e doloroso. Ela empurrou as pesadas portas de vidro e saiu para o ar frio da noite, o rugido da cidade abaixo, um som distante. Ela se apoiou na fria balaustrada de pedra, respirando fundo e trêmula. Ele é um baita artista, não é? Serena se virou. Cléo Sampaio estava ali, um sorriso de satisfação no rosto. Ela segurava sua taça de champanhe como uma arma. Desculpe, Serena mal sussurrou. João é a estrela do show. Sempre é, disse Cléo, dando um passo deliberado. Seus olhos se dirigiram ao ventre de Serena e voltaram a subir.
um brilho de algo frio e desdenhoso em seu olhar. Você deve ser serena. Ele mal falou de você. O insulto foi perfeitamente projetado para ferir. E vocês? Perguntou Serena, fingindo ignorância, suas unhas cravando-se nas palmas das mãos. Cleo e eu trabalhamos juntos, disse a amante com a suavidade da seda de seu vestido. No novo projeto da nova Faria Lima, sou a designer de interiores principal. Entendi, disse Serena, sua voz tremendo apesar de seus esforços. E o seu trabalho geralmente envolve noites em suítes de hotel e exigir o sinal para lofts privados? O sorriso de Cleo se ampliou. A farsa havia terminado. Ah, querida, você viu as mensagens? Eu esperava que visse. Isso torna tudo muito mais fácil. Ela tomou um gole de champanhe. Veja bem, você é o passado. Você é a foto do antes. É a esposa inicial que ele precisava para parecer estável enquanto construía seu império. Mas ele já o construiu. E agora ele precisa de uma mulher que se encaixe. Não isso! Ela gesticulou vagamente para a forma grávida de Serena. Ele precisa de uma mulher poderosa, não uma dona de casa. Cada palavra foi um dardo envenenado. Serena sentiu as lágrimas brotarem, quentes e vergonhosas. Antes que pudesse responder, as portas do terraço se abriram novamente. Era João. Seu rosto, que havia sido tão jovial momentos antes, era agora uma máscara de fúria fria. Ele as tinha visto juntas. Cleo, entre! Ordenou sua voz baixa e perigosa. Cleo lançou a Serena um olhar triunfante e voltou para o salão. João se virou para Serena, seus olhos acesos. O que diabos você pensa que está fazendo? Dando um showzinho? Tentando me humilhar? Você está me humilhando. Serena sufocou as palavras, finalmente caindo de seus lábios. Você está humilhando nosso casamento, nosso filho. Eu sei de tudo, João. Vi as mensagens, o loft, o hotel. Por uma fração de segundo, um flash de pânico cruzou o rosto dele, mas foi substituído por uma parede inquebrável de raiva. Seu charme, sua fachada cuidadosamente construída, desmoronou, revelando o núcleo feio e podre. Você revistou meu telefone depois de tudo que eu te dei. Ele sibilou, aproximando-se tanto que ela pôde sentir o cheiro do uísque caro em seu hálito. Esta vida, esta cobertura, esse vestido que você está usando, eu paguei por tudo. Você não é nada sem mim. Você entrou nisso sem nada e sairá sem nada. Eu estou carregando seu filho, ela sussurrou, sua mão voando instintivamente para sua barriga. Ele soltou uma risada curta e cruel. Um menino com o qual você provavelmente me armou uma armadilha para garantir sua pensão pelos próximos 18 anos. Não vai funcionar. Eu te darei uma indenização pequena, suficiente para você começar em algum lugar longe daqui. Você assinará um acordo de confidencialidade. Não falará sobre isso com ninguém e desaparecerá da minha vida. Está claro? A crueldade pura e espantosa roubou-lhe o fôlego. Isso não era um casamento desmoronando. Era uma aquisição hostil. Ela havia sido um negócio e seu contrato estava sendo rescindido. Não, disse ela, uma faísca de desafio acendendo dentro dela. Eu não vou desaparecer. Você vai, disse sua voz, caindo em uma calma aterrorizante. Ou farei da sua vida um inferno. Eu te arrastarei para uma batalha pela custódia que você não tem a menor chance de vencer. Pintarei a imagem de uma golpista instável, caçadora de fortunas para o mundo, e vencerei, porque eu sou João Menezes e eu sempre, sempre venço. Ele se virou e retornou à festa, deixando-a sozinha no terraço, o vento frio açoitá-la. A linda festa resplandecente no interior do teatro parecia de repente grotesca,
uma dança de demônios. O desmoronamento havia sido completado. Ele não apenas partiu seu coração, ele ameaçou apagar sua própria existência. Ela estava parada à beira de um abismo, e o homem que ela havia prometido amar para sempre havia lhe dado um último e brutal empurrão. O abismo da periferia. O despejo foi rápido e impiedoso. Serena nem sequer teve tempo de processar o confronto. Quando ela voltou para a cobertura em um táxi que havia pago com os últimos R$100 de sua bolsa, seu cartão de acesso já estava desativado. Um segurança de queixo quadrado que a cumprimentava pelo nome todos os dias durante 3 anos estava parado ao lado do elevador privado, seus olhos se recusando a encontrar os dela. "Sinto muito ordens do Sr. Menezes", disse ele. "Mas minhas coisas, minhas roupas, meus pertences pessoais, o quarto do bebê..." Sua voz falhou. Ela havia passado semanas montando o berço com amor, dobrando roupinhas minúsculas e pintando um mural suave de lua e estrelas na parede. Um serviço de entrega fará a remessa de algumas caixas de seus efeitos pessoais para um endereço de sua escolha. Amanhã, recitou o guarda, seu tom inexpressivo. O assistente do Sr. Menezes entrará em contato para acertar. Era a linguagem de uma demissão corporativa, não o fim de um casamento. Ela estava sendo reduzida de pessoal. Ela ficou ali, no hall opulento e silencioso, vestida com um vestido de R$10.000, sem chave, sem carteira e sem um lugar para ir. As contas bancárias conjuntas, ela logo descobriria, haviam sido sistematicamente esvaziadas, deixando apenas algumas centenas de reais. Os cartões de crédito em seu nome, cancelados. João estava planejando isso há semanas, cortando meticulosamente cada corda que a conectava à sua vida e sua fortuna. Suas primeiras chamadas foram para a caixa postal. Amigos ou pessoas que ela pensava que eram amigos estavam, de repente, indisponíveis. Eles eram amigos dele. Ela percebeu com uma pontada nauseante. Sua lealdade pertencia ao homem que organizava as festas extravagantes e financiava suas fundações favoritas. Desesperada, ela ligou para a única pessoa com quem sabia que podia contar. Sua velha colega de quarto da faculdade, Ana Lúcia, uma atriz de teatro com dificuldades que vivia em um minúsculo apartamento sem elevador na Vila Brasilândia. Ana não hesitou. "Pegue um táxi, agora. Eu pago quando você chegar." A viagem do coração da Faria Lima para as ruas de classe trabalhadora da Vila Brasilândia parecia uma descida para outro mundo. As torres brilhantes cederam a blocos de apartamentos de tijolos e bazares movimentados. Era um mundo que Serena havia deixado para trás, um mundo que João a havia ensinado a desprezar. O apartamento de Ana era pequeno, desordenado com roteiros e cartazes de teatro, e cheirava a incenso e alho, mas estava quente. Quando Ana abriu a porta e viu Serena, perdida e quebrada em seu vestido de grife, ela a abraçou com ferocidade. Pela primeira vez em toda a noite, Serena se permitiu quebrar, soluçando no ombro da amiga até não lhe restarem mais lágrimas. As semanas que se seguiram se confundiram em uma sombria montagem de sobrevivência. As caixas prometidas chegaram, contendo apenas suas roupas velhas de antes de conhecer João, algumas quinquilharias sentimentais e um cheque brutalmente impessoal de R$10.000. A carta anexa de seu advogado o chamava de liquidação final, generosa e inegociável. Não havia nada do quarto do bebê, nem fotos de ultrassom, nem livros de bebê. Foi um ato calculado de crueldade para separá-la de seu passado compartilhado e do futuro de seu filho. Aqueles R$10.000 tinham que durar. Serena encontrou um pequeno e sombrio apartamento no subsolo de uma área menos desejável na periferia de Osasco.
Estava úmido. A única janela dava para uma parede de concreto. E as discussões do vizinho de cima eram uma trilha sonora constante. Mas era dela. Ela comprou um colchão de segunda mão, um fogão elétrico e alguns móveis desiguais. Seus dias se passavam navegando pela burocracia dos serviços sociais, solicitando o auxílio maternidade e tentando encontrar trabalho freelancer. Ninguém queria contratar uma curadora de arte grávida de 8 meses e sem referências recentes. Seu mundo havia encolhido das vistas amplas de São Paulo para as 4 paredes úmidas de um quarto subterrâneo. A vergonha era um peso físico. Uma tarde, enquanto esperava na fila de um sopão comunitário, viu uma revista de fofocas na banca de jornal. Na capa, João e Cléo radiantes. O título dizia: o casal poderoso João Menezes e a guru do design Cléo Sampaio falam de amor e de construir o futuro. No artigo, ele era citado dizendo que estava mais feliz do que nunca e ansioso por um futuro sem os fardos do passado. Não mencionava uma esposa ou um filho. Ela havia sido completa e absolutamente apagada. A solidão era a pior parte. Era uma companheira fria e constante. Ela se sentava em seu pequeno quarto escuro, as mãos na barriga, sentindo Léo chutar, e era inundada por uma mistura aterrorizante de amor e medo. Ela era sua única protetora, sua única esperança, e se sentia profunda e desesperadamente inadequada. Algumas noites, o desespero era tão profundo que ela mal conseguia respirar. Ela se aninhava em seu colchão com caroços, as sirenes uivando lá fora, e se perguntava como ia sobreviver. Como ela poderia trazer uma criança a este mundo sombrio e implacável? O inverno chegou, cobrindo a cidade com uma camada de gelo implacável. O aquecimento de seu apartamento era temperamental. Ela passava os dias envolta em um cobertor puído, segurando uma única xícara de chá para aquecer as mãos. Suas economias diminuíam a um ritmo alarmante. Ela vendeu a última joia decente que possuía, uns simples brincos de pérola de sua mãe, apenas para pagar o aluguel e comprar vitaminas pré-natais. Este era o fundo do poço. Este era o inferno que João havia prometido criar para ela. Ele havia triunfado. Ela estava sozinha, grávida e sem dinheiro, vivendo nas sombras da cidade que ele comandava. Não lhe restava mais nada a perder. E naquele lugar árido e desesperado, um pequeno e duro núcleo de algo novo começou a se formar. Não era esperança. Ainda não. Era algo mais duro, mais frio. Era resiliência, uma recusa tranquila e teimosa em ser quebrada. Ela não permitiria que ele vencesse. Por Léo, ela encontraria uma maneira de sair desse abismo, mesmo que tivesse que fazê-lo centímetro por centímetro, com as unhas ensanguentadas. O inverno mais frio de sua vida havia congelado suas lágrimas, e em seu lugar, uma força tranquila e inabalável começou a criar raízes. A herança oculta. Era uma terça-feira no final de fevereiro, o tipo de dia cinzento e sombrio que fazia São Paulo parecer uma prisão de concreto. Um vento gelado sacudia a única janela suja do porão de Serena. Ela estava de 8 meses e seu corpo doía com um esgotamento que lhe chegava até os ossos. Ela acabara de voltar de uma entrevista de emprego infrutífera para uma posição de recepcionista para a qual estava superqualificada. Sua minguante conta bancária mal passava de R$200. Preso à sua porta havia um envelope grosso de cor creme. Estava totalmente fora do lugar. O papel era pesado de papelaria cara e o remetente era de um escritório de advocacia em Mayfair, Londres. Penhaligon & Crest,
Seu nome e endereço estavam escritos em uma caligrafia elegante e antiquada. Seu primeiro pensamento foi que era de João, uma nova ameaça, uma nova manobra legal. Seu coração martelou contra suas costelas enquanto ela o abria com dedos trêmulos. O papel timbrado era em relevo, a linguagem formal e densa. Não era de João. Era uma espécie de intimação, um pedido urgente de sua presença com relação à herança de um certo Sr. Alastair Blackwood. O nome não significava nada para ela. Ela leu a carta 3 vezes. Ela franziu a testa. Falava de um testamento e de que ela havia sido nomeada beneficiária principal. Tinha que ser um erro, um golpe, um engodo cruel e elaborado. Ela quase a jogou fora, mas algo a deteve. A qualidade do papel, o tom oficial, a especificidade de seu nome, Serena N. Carvalho. Eles sabiam seu nome de solteira. A carta incluía um número para seu escritório afiliado em São Paulo e um cartão de chamadas internacionais pré-pago. Com uma sensação de absurdo cansado, ela fez a ligação. Uma assistente jurídica com sotaque britânico nítido confirmou a autenticidade da carta e marcou uma reunião para a tarde seguinte em um escritório na Avenida Faria Lima, um mundo de distância de sua realidade atual. No dia seguinte, ela passou uma hora angustiada sobre o que vestir, finalmente decidindo pelo único vestido de maternidade limpo e de aparência profissional que possuía. A viagem de volta a São Paulo parecia surreal quando ela entrou no hall silencioso, com painéis de mogno do escritório de advocacia. Ela se sentiu uma impostora. A recepcionista, uma mulher de aparência austera, com cabelo grisalho perfeitamente penteado, olhou para seu casaco desgastado por cima do nariz, mas a conduziu a uma sala de conferências com uma vista deslumbrante da cidade. Minutos depois entrou um homem de cerca de 60 e poucos anos, alto e impecavelmente vestido em um terno de Savile Row, com olhos gentis e inteligentes por trás de óculos de armação de metal. Ele exalava uma aura de competência calma e inabalável. Senhora Menezes? Ou prefere senhorita Carvalho? Ele perguntou, sua voz um barítono suave e melódico. Ele não esperou por uma resposta. Diremos, senhorita Carvalho. Eu sou Arthur Penhaligon. Ele apertou a mão dela. Seu aperto foi firme e tranquilizador. Acho que houve um erro, começou Serena imediatamente. Não conheço ninguém chamado Alastair Blackwood. O Sr. Penhaligon esboçou um pequeno e triste sorriso. Por favor, sente-se. Alastair Blackwood era seu avô materno. Serena olhou para ele, estupefata. Meu avô? Isso é impossível. Minha mãe era órfã. Os pais dela morreram em um acidente de carro quando ela era um bebê. Foi o que ela sempre me disse. Essa, disse o Sr. Penhaligon gentilmente, é a história que Alastair a instruiu a contar. Foi uma ficção que ambos concordaram. A verdade é um pouco mais complicada. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Sua mãe, Eleanor Blackwood, não era órfã. Ela era a única filha de Alastair, sua filha amada. Mas ela se apaixonou por um homem que ele não aprovava. Seu pai, um humilde bibliotecário universitário. Alastair era um homem de imensa riqueza e influência. Ele vinha de uma fortuna muito antiga. Ele esperava que sua filha se casasse dentro de seu círculo. Quando ela escolheu o amor em vez do legado, ele lhe deu um ultimato: terminar o relacionamento ou ser deserdada. Ela escolheu seu pai. A história era tão extravagante, tão dramática, que parecia tirada de um romance. Serena sentou-se em silêncio atordoado enquanto ele continuava.
Alastair a cortou completamente. Ele era um homem orgulhoso e obstinado, e lamentou profundamente sua decisão, especialmente após a morte prematura de sua mãe há uma década. Ele tentou encontrá-la, mas você tinha acabado de se casar com o Sr. Menezes e mudou seu nome. Havia, para todos os efeitos, desaparecido em uma nova vida. Ele respeitou a escolha de sua mãe e decidiu observá-la à distância, sem nunca querer se intrometer. Ele faleceu há 2 semanas, aos 94 anos. O Sr. Penhaligon deslizou um documento sobre a mesa polida. Era a primeira página do testamento de Alastair Blackwood. Ele passou os últimos 40 anos de sua vida construindo um dos maiores impérios logísticos e tecnológicos privados do mundo, a Blackwood Global Holdings. Ele nunca se casou novamente e não teve outros filhos. Em seu testamento, ele nomeou sua mãe como sua única herdeira. Em caso de falecimento dela, toda a herança passa para sua única descendente viva, para você, senhorita Carvalho. Os olhos de Serena escanearam a página, sua mente lutando para compreender as palavras. Toda a herança. Ela repetiu fracamente. O que isso significa? O Sr. Penhaligon olhou diretamente para ela, seu olhar firme e gentil. Significa que você é agora a única proprietária da Blackwood Global Holdings. O portfólio inclui interesses de controle em linhas de navegação globais, várias startups de tecnologia importantes, um vasto portfólio imobiliário internacional e um fundo de private equity. Há propriedades em Londres, Genebra e Hong Kong. E há, é claro, o capital líquido. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. Senhorita Carvalho, eu sei que isto é um choque. Para ser preciso, após a legalização, seu patrimônio líquido estará na vizinhança de 150 bilhões de reais. O número não se registrou. Era uma abstração, uma cadeia de zeros, sem conexão com sua realidade de contar moedas para a passagem de metrô. 150 bilhões. O patrimônio líquido total de João, a fortuna sobre a qual ele havia construído sua identidade, era estimado em cerca de 200 milhões. Era um erro de arredondamento na herança Blackwood. Ela começou a rir. Não era uma risada alegre. Era a risada histérica e desequilibrada de uma mente empurrada além de seus limites. Ela riu até que as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lágrimas de choque, de dor pela família que nunca conheceu, e de uma ironia selvagem e inacreditável que era quase cruel demais para ser real. O Sr. Penhaligon esperou pacientemente até que sua risada se acalmasse em respirações trêmulas. Eu entendo que isto é avassalador, ele disse suavemente. O Sr. Blackwood previu isso. Ele deixou instruções muito específicas. O propósito da minha firma é guiá-la, protegê-la e ajudá-la a assumir o controle de seu legado. Nosso primeiro ponto de ordem é sua segurança e bem-estar imediatos. Uma residência segura foi providenciada. Uma equipe está de prontidão para lidar com todas e quaisquer de suas dificuldades atuais. Seus olhos tinham um brilho de outra coisa, um profundo desdém profissional. Fizemos uma verificação de antecedentes completa, é claro. Estamos muito cientes de sua situação com o Sr. Menezes. Serena olhou para sua barriga inchada, para a vida que João havia desconsiderado e descartado. Ela pensou no porão úmido, nas filas da sopa comunitária, no desespero esmagador. E então ela olhou pela janela, o skyline da cidade, para as torres de vidro e aço, onde homens como João Menezes brincavam de ser Deus. Ele a havia jogado na sarjeta, acreditando que ela não era nada. Ele não tinha ideia de que ela era a herdeira de um reino que fazia o dele parecer um castelo de areia infantil.
O golpe leve do destino não apenas abriu uma porta, abriu um buraco na parede de sua prisão, revelando um mundo de poder e possibilidades que ela nunca poderia ter imaginado. O choque estava começando a se dissipar, substituído por um pensamento frio, claro e galvanizador. Isto não era apenas um salva-vidas, era uma arma, e ela aprenderia a abrandi-la. A arquiteta da vingança. A transformação foi tão rápida quanto absoluta. Poucas horas depois de sair do escritório de Arthur Penhaligon, a antiga vida de Serena deixou de existir. Um Cadillac Escalade preto e blindado atirou do mundo dos apartamentos sem elevador e das grades de Osasco. Seu novo lar era todo o andar superior de uma discreta torre residencial, ultra segura no bairro dos Jardins, um edifício à prova de paparazzi, com elevador privado e uma equipe de segurança dedicada. O apartamento era uma extensão de luxo sóbrio, com madeiras quentes, tecidos macios e vistas deslumbrantes de 360 graus de São Paulo. Era opulento, mas ao contrário da cobertura fria de João, parecia um santuário. Em uma mesa da sala de estar havia uma pequena fotografia emoldurada de uma jovem bonita e sorridente com os olhos de Serena. Uma nota do Sr. Penhaligon estava ao lado. Sua mãe, Eleanor. Seu avô aguardava em sua escrivaninha. Os primeiros dias foram um borrão de atividade administrada. Uma equipe de profissionais discretos desceu sobre sua nova vida. Um chefe pessoal preparava refeições nutritivas para sua gravidez. Um consultor financeiro lhe deu uma visão geral, simplificada de seus novos ativos. Um chefe de segurança detalhou as medidas tomadas para sua segurança e a de seu filho por nascer. Ela recebeu um novo telefone, um novo laptop e um simples cartão de crédito preto sem limite estabelecido. A primeira compra que ela fez foi um casaco de inverno novo e quente. Mas isso não se tratava de se entregar ao luxo. Arthur Penhaligon foi um mentor firme e metódico. Alistair não lhe deixou uma fortuna, Serena Carvalho, ele lhe disse durante uma de suas primeiras reuniões diárias em seu novo escritório em casa. Ele lhe deixou um império, e um império requer uma governante. Ele começou sua educação imediatamente. Não a sobrecarregou com dados financeiros incompreensíveis. Em vez disso, começou com a história. Ele falou de seu avô, um homem brilhante, mas implacável, que construiu seu império a partir de um único cargueiro enferrujado após a guerra. Ele falou do espírito da Blackwood Global, de domínio tranquilo e investimento de longo prazo, em vez de empreendimentos chamativos e de alto risco. Ele trouxe os chefes das principais divisões, transporte marítimo, tecnologia, imobiliário, para informá-la. Eram homens mais velhos e sérios, inicialmente cautelosos com esta jovem grávida e desconhecida. Mas Serena ouviu. Ela não fingiu entender tudo. Ela fez perguntas inteligentes e perspicazes, recorrendo ao seu olhar de curadora de arte para o detalhe e a sua natureza calma e observadora. Ela absorvia informações como uma esponja. 2 semanas após a reunião que mudou sua vida, Serena entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz não em um hospital público, mas em uma suíte privada reservada no Hospital Albert Einstein, atendida pelo obstetra de elite de São Paulo. Ela segurou seu filho Léo em seus braços e sentiu uma onda de amor tão feroz e poderosa que eclipsou todo o resto. Olhando para seu rosto pequeno e perfeito, ela fez um voto silencioso. Ela não o criaria à sombra da crueldade de seu pai. Ela o criaria à luz da força de sua mãe. Ela construiria um mundo para ele onde ele estaria seguro
amado e orgulhoso do nome que carregava. Não Menezes, mas Carvalho. A maternidade a mudou. Os vestígios persistentes da mulher tímida e de coração partido que João havia descartado foram queimados pelo fogo da devoção maternal. Seu foco se aguçou. Sua resolução se endureceu em aço temperado. Enquanto Léo dormia em seu berçário lindamente equipado no final do corredor, ela ficava até tarde da noite estudando balanços e propostas de investimento com o Sr. Penhaligon. Seu perfil público permaneceu inexistente. O império Blackwood era notoriamente privado, e a equipe de Penhaligon garantiu que continuasse assim. Para o mundo, e mais importante, para João Menezes, Serena Carvalho simplesmente havia desaparecido. Ele provavelmente presumiu que ela havia pegado seus R$10.000 e se arrastado para algum canto esquecido do país. Ele havia se mudado com Cleo para cobrir a cobertura da Faria Lima e estava exibindo sua vida glamurosa nas redes sociais e nas páginas sociais. Ele estava dando festas, fechando negócios e celebrando sua liberdade. Ele não tinha ideia de que um titã financeiro estava sendo forjado em um apartamento tranquilo, a menos de 8 quilômetros de sua porta. A primeira grande decisão executiva de Serena veio 3 meses após o nascimento de Léo. A divisão de tecnologia da Blackwood Global tinha a oportunidade de adquirir uma startup de energia verde inovadora, mas com dificuldades. O conselho estava dividido. Era um risco. Os números eram limítrofes. Serena passou uma semana entrevistando pessoalmente os jovens e apaixonados engenheiros da startup. Ela não viu o que a empresa era, mas sim o que ela poderia se tornar. Isso ressoou com seu desejo de construir um futuro melhor para seu filho. Nós a adquiriremos, ela anunciou em uma videoconferência com o conselho, e financiaremos totalmente sua pesquisa e desenvolvimento. Isso não é sobre lucro de curto prazo, é sobre legado. Seu tom era calmo, silencioso, mas continha uma nota de comando inconfundível. O conselho, acostumado à liderança decisiva de Alistair, reconheceu o mesmo núcleo de aço em sua neta. Eles votaram por unanimidade a favor. Foi seu primeiro sabor do verdadeiro poder, e ela descobriu que lhe caía bem. Ela também começou a mudar fisicamente. A presença silenciosa, quase apologética, tinha sumido. Com a ajuda de um personal trainer e uma estilista, ela recuperou sua força. Ela cortou seu cabelo longo em um estilo sofisticado na altura dos ombros. Seu guarda-roupa foi reconstruído com peças elegantes e sob medida de designers como The Row e Loro Piana. Roupas que sussurravam riqueza em vez de gritar. Quando ela se olhou no espelho, não viu mais uma vítima. Ela viu a CEO da Blackwood Global Holdings. Ela viu a mãe de Léo. Uma tarde, o Sr. Penhaligon se aproximou dela com um novo arquivo. Era grosso e detalhado. "É hora", ele disse simplesmente. Ela o abriu. Dentro havia um dossiê completo e exaustivo sobre a Menezes Properties. Detalhava cada empréstimo, cada investidor, cada acordo pendente, cada vulnerabilidade legal. Todo o império de João estava exposto em algumas centenas de páginas. Seu projeto mais ambicioso, o que ele havia chamado de seu acordo monstruoso, era uma torre residencial de luxo na área da Nova Faria Lima. Ele estava alavancado ao limite para financiá-lo, dependendo de uma rodada final de financiamento de uma empresa de investimento suíça para concluí-lo. A firma suíça Vector Capital tem sido uma parceira silenciosa da Blackwood Global por mais de 30 anos, disse o Sr. Penhaligon com um leve e sombrio sorriso. Eles nos devem muita lealdade,
estão, digamos, abertos à nossa orientação sobre este assunto. Serena levantou os olhos do arquivo, seus olhos frios e claros como diamantes. João havia tentado destruir o futuro dela. Agora ela tinha o dele em suas mãos. A herdeira passou meses aprendendo seu novo papel, consolidando seu poder e curando suas feridas. O tempo de se esconder havia acabado. O tempo do acerto de contas havia começado. O acerto de contas, a queda de João Menezes, não foi uma explosão barulhenta e dramática, mas uma implosão silenciosa e calculada, orquestrada do sereno escritório em casa da mulher que ele havia tentado apagar. A vingança de Serena não nasceu da paixão frenética, mas de uma estratégia fria como gelo. Ela abordou o desmantelamento de seu império com a mesma precisão meticulosa que ela usava para curar uma exposição de arte. Cada peça tinha seu lugar, cada movimento seu propósito. O primeiro passo foi silencioso, agindo sob a autoridade de Serena. A Vector Capital, o crucial investidor suíço de João, retirou sua linha de crédito de 800 milhões de reais para o projeto da nova Faria Lima, citando uma reestruturação repentina da carteira. O aviso oficial foi entregue por meio de um e-mail estéril e desprovido de emoção. Para João, isso foi uma catástrofe. A notícia chegou à sua mesa em uma segunda-feira de manhã. Ele estava superalavancado, com empreiteiros exigindo pagamento e prazos iminentes. Sem essa rodada final de financiamento, todo o projeto, a joia da coroa de sua carreira, entraria em colapso. Ele se apressou, ligando para seus contatos na Vector, mas encontrou uma parede educada e impenetrável de jargão corporativo. A decisão era final. O pânico começou a se instalar. Ele começou a ligar para outros bancos, outros investidores, tentando garantir uma nova linha de crédito. Mas a notícia viaja rápido no mundo das altas finanças. A retirada repentina de uma firma conservadora, como a Vector, foi uma bandeira vermelha massiva. Ninguém queria tocar em um projeto que de repente era radioativo. Cada porta em que ele bateu foi fechada educadamente, mas com firmeza, em seu rosto. O segundo movimento veio uma semana depois. Uma subsidiária pouco conhecida da divisão imobiliária da Blackwood Global, uma empresa fantasma chamada Bedrock Acquisitions, começou a comprar silenciosamente a dívida corporativa que a Menezes Properties tinha com seus principais credores. João havia usado alavancagem agressiva para construir sua empresa, emprestando pesadamente contra seus ativos existentes. A Bedrock Acquisitions, transbordando com o dinheiro quase ilimitado do Império Blackwood, comprou essa dívida por uma ninharia de bancos que agora estavam nervosos com um possível calote. Em 2 semanas, Serena, através de sua empresa fantasma, havia se tornado a principal credora de João. Com efeito, ele agora estava em dívida com ela. Ele não tinha ideia, é claro. Ele apenas sabia que seu mundo financeiro estava encolhendo. As paredes estavam se fechando em uma velocidade aterrorizante. A pressão começou a aparecer. O magnata confiante e arrogante foi substituído por um homem atormentado e desesperado. Houve discussões furiosas e sussurradas com Cleo em restaurantes caros, ouvidas por colunistas de fofocas. Cleo, que havia sido atraída por seu poder e sucesso, tinha pouca paciência para seu estresse e seus crescentes fracassos. As compras desenfreadas diminuíram, depois pararam. A conversa de um verão em um iate no Mediterrâneo foi substituída por um silêncio tenso. O ato final foi uma obra-prima de teatro corporativo. Com o projeto da nova Faria Lima à beira da execução hipotecária, surgiu um novo comprador, uma misteriosa holding ultra-privada.
Outra das criações de Serena, chamada Phoenix Legacy Group, fez uma oferta para comprar todo o projeto paralisado, juntamente com o interesse de controle na Menezes Properties, por uma fração de seu valor original. Era uma oferta baixa, um insulto. Mas era a única oferta na mesa. Era aceitá-la ou enfrentar a falência total, a humilhação pública e uma enxurrada de processos de seus outros investidores. Com as costas contra a parede, João foi forçado a marcar uma reunião com o diretor desse Phoenix Legacy Group. Ele esperava negociar, apelar ao seu senso comercial para salvar algum pedaço de seu reino desmoronado. A reunião foi marcada em um local neutro, uma sala de conferências no último andar dos escritórios da Penhaligon & Crest, na Avenida Faria Lima, o mesmo lugar onde a nova vida de Serena havia começado. João chegou parecendo abatido. Seu terno caro parecia pendurar nele e havia círculos escuros sob seus olhos. Ele entrou na sala de conferências, pronto para defender seu caso perante algum invasor corporativo sem rosto. E então ele a viu. Serena estava sentada à cabeceira da longa mesa polida. Não era a mulher quebrada e grávida que ele havia chutado para o frio. Esta era uma pessoa completamente diferente. Ela vestia uma blusa de seda cor de creme e um terno preto elegantemente cortado, que falava de um poder imenso e tranquilo. Seu cabelo estava liso, sua expressão calma e ilegível. Ao lado dela, olhando com aprovação silenciosa, estava Arthur Penhaligon. A cor escoou do rosto de João. Ele parou na porta com a boca aberta, uma ladainha de emoções confusas. Choque, incredulidade, horror incipiente se refletiu em suas feições. Serena? Ele gaguejou. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Acredito que você esteja aqui para se encontrar com o diretor do Phoenix Legacy Group, ela disse, sua voz uniforme e fria, sem trair a agitação que sentia por dentro. Essa seria eu. Por favor, sente-se, João. Temos muito a discutir. Ele cambaleou até uma cadeira, seus olhos vagueando pela sala, como se procurasse uma saída. Isso é uma piada. Isso é impossível. Como você pôde... Você nunca perguntou sobre minha família, João. Ela disse, interrompendo-o. Você nunca esteve interessado na minha vida antes de você. Você simplesmente presumiu que eu era... nada. Que eu vim do nada. Foi um descuido bastante custoso da sua parte. Ela deslizou a oferta de aquisição sobre a mesa. Este é o acordo. Você cede sua empresa e todos os seus ativos, incluindo a cobertura. Em troca, o Phoenix Legacy assumirá toda a sua dívida e responsabilidades. Você ficará sem nada, exatamente na mesma posição em que você me deixou. Ela fez uma pausa e seu tom se tornou ainda mais cortante. Mas estou me sentindo generosa, não vou te deixar na rua. Eu providenciei uma indenização, R$10.000. Ela empurrou um cheque administrativo sobre a mesa, a mesma quantia que ele havia lhe dado. O simbolismo foi brutal e aterrissou com a força de um golpe físico. Ele olhou para ela, seu rosto uma máscara de desespero. A arrogância se foi, substituída por uma fraqueza patética e suplicante. Serena, por favor, não faça isso. Eu sinto muito. Eu fui um tolo. Podemos consertar isso. Pense no nosso filho. Era a primeira vez que ele mencionava Léo em quase um ano. A súplica desesperada e transparentemente manipuladora a enojou. O nome dele é Léo Carvalho. Sua voz soou com um tom de gelo. E você nunca mais pronunciará o nome dele. Você renunciou ao direito de ser o pai dele quando jogou a mãe dele no frio com nada além de um vestido e um coração partido.
Isto não é sobre emoção, João. Isto é negócio. Você me ensinou isso. A imagem é tudo. Apresentar uma frente unida. Estas foram suas lições. Ela se levantou, sinalizando o fim da reunião. Você tem 24 horas para assinar. Se você recusar, exigiremos sua dívida. E eu, pessoalmente, vou garantir que você fique tão enterrado em litígios que nunca mais verá a luz. Arthur irá acompanhá-lo até a saída. João ficou balbuciando, um homem quebrado em uma sala que simbolizava sua derrota completa e absoluta. Enquanto Serena saía, ela não sentiu uma onda de alegria triunfante. Ela sentiu uma tranquila e solene sensação de encerramento. Ela não o havia destruído por ódio. Ela o havia feito para proteger o futuro de seu filho e para recuperar sua própria narrativa. O arquiteto de sua dor estava agora preso nas ruínas de sua própria criação, enquanto ela, a mulher que ele havia considerado sem valor, era a arquiteta de tudo. O karma havia sido entregue não pelo destino, mas por sua própria mão. Epílogo: A Rainha de São Paulo. Nas semanas seguintes à aquisição hostil, os últimos vestígios do mundo de João Menezes foram varridos. A notícia de sua espetacular queda se espalhou pelos círculos financeiros e sociais de São Paulo. A mídia, que antes havia celebrado seu gênio, agora se regozijava com sua queda, pintando-o como um conto de advertência, de soberba e ganância. Sua foto não estava mais na capa da Exame, mas estampada nas páginas da Folha, mostrando-o desgrenhado e abatido ao sair do escritório de seu advogado. Cléo Sampaio, fiel à sua natureza, abandonou o navio afundando no momento em que o dinheiro acabou. Ela deixou a cobertura antes que a tinta secasse nos papéis de aquisição, levando consigo uma pequena fortuna em joias e roupas de grife. Seu último tiro foi uma entrevista anônima mordaz com um blog de fofocas que detalhava os fracassos de João e o rotulava de tóxico. Ele perdeu sua amante, sua reputação e seu status em um único golpe. A vida linda pela qual ele havia matado seu casamento havia se revelado nada mais do que uma miragem. Serena nunca mais voltou à cobertura da nova Faria Lima. O lugar abrigava muitos fantasmas. Em vez disso, ela fez com que todo o apartamento fosse profissionalmente limpo e doou o conteúdo para uma instituição de caridade que ajudava a mobiliar casas para sobreviventes de abuso doméstico. O apartamento em si se tornou um ativo corporativo do Phoenix Legacy Group. Ela não tinha desejo de viver no monumento à sua dor passada. Seu lar era o santuário quente e cheio de luz nos jardins, com os balbucios felizes de Léo ecoando pelos corredores. Uma tarde, um mês após a aquisição, ela recebeu uma ligação de Ana. Você não vai acreditar em quem está trabalhando na lanchonete perto do meu apartamento, disse ela. Era João. Despojado de seus ativos e reputação, com os honorários legais em alta, ele havia sido forçado a aceitar um emprego servil para sobreviver. O rei do setor imobiliário de São Paulo estava agora servindo cafezinhos na lanchonete do metrô. Uma parte dela, uma pequena parte há muito ferida, poderia ter sentido uma satisfação sombria com essa notícia, mas a Serena de hoje apenas sentiu uma pena distante. O destino dele não era mais sua preocupação. Seu mundo era infinitamente maior agora. Ela derramou sua energia não em se regozijar com a queda dele, mas em construir seu próprio legado. Ela provou ser uma líder nata, possuindo os instintos aguçados de seu avô, mas temperados com uma empatia que faltava a ele. Ela defendeu a startup de energia verde, que agora estava florescendo sob seu investimento. Ela estabeleceu a Fundação Eleanor Carvalho, uma grande organização filantrópica dedicada a apoiar mães solteiras
e fornecer educação artística em comunidades carentes. Ela estava se tornando conhecida não como uma herdeira misteriosa, mas como uma líder empresarial astuta, compassiva e visionária. Seus dias eram completos. As manhãs eram para Léo, risos, contos e passeios no Parque do Ibirapuera com uma equipe de segurança discreta por perto. As tardes eram para administrar um império global bilionário. Ela encontrou um equilíbrio entre a maternidade e a sala de reuniões que parecia natural e empoderador. Ela estava cercada por uma equipe pequena e leal, com Arthur Penhaligon como seu consigliere de confiança e Ana, que ela havia contratado para dirigir a divisão de arte de sua fundação como sua amiga incondicional. Em uma noite fresca de outono, cerca de 1 ano depois que sua vida mudou irrevogavelmente, ela estava saindo tarde de seu escritório. Enquanto se dirigia para seu carro que a esperava, uma figura emergiu das sombras. Era João. Ele parecia terrível, magro, mal vestido, seu rosto gravado com desespero. "Serena, por favor", ele começou, sua voz rouca. "Só fale comigo por 1 minuto." Sua equipe de segurança avançou, mas ela levantou a mão, detendo-os. Ela olhou para este homem que havia sido o centro de seu universo, que havia lhe causado dor inimaginável, e não sentiu nada. A raiva havia se esvaído. A dor era uma cicatriz distante. "Não há nada para conversar, João", disse sua voz calma e firme. "Eu sinto muito", ele implorou, as lágrimas brotando em seus olhos. "Eu sei que não mereço, mas peço seu perdão por outra chance, não por mim, mas para conhecer meu filho." Serena olhou para ele e pela primeira vez o viu pelo que ele realmente era. Um homem pequeno, enfraquecido por sua própria ganância e ego. "O perdão não cabe a mim dar, João. Isso é algo que você terá que encontrar por si mesmo", ela disse. Sua voz suavizou ligeiramente, não com afeto, mas com finalidade. "Mas Léo, ele tem uma boa vida. Ele é feliz, seguro e amado. E ele será criado para ser um homem gentil, forte e honrado. Ele será tudo o que você não é. Essa é a minha prioridade, e você não é, e nunca será parte disso. Adeus." Ela entrou no carro sem olhar para trás e foi embora, deixando-o parado no pavimento sob as luzes severas da cidade. Ela não estava olhando para trás, para os destroços de seu passado. Ela estava dirigindo em direção ao seu futuro. Sua história não foi um conto de fadas, de uma mulher salva por uma fortuna repentina. Foi a história de uma mulher a quem foi dada uma ferramenta e que, através de sua própria inteligência, resiliência e força de caráter, a usou para se salvar. O dinheiro havia sido o catalisador, mas o poder estivera dentro dela o tempo todo. Enquanto o carro acelerava pelas ruas brilhantes de São Paulo, ela sorriu. Ela não era a esposa descartada de João Menezes ou a herdeira surpresa de Alastair Blackwood. Ela era Serena Carvalho e estava apenas começando. Conclusão e reflexão. Esta foi uma história de traição definitiva, mas o que é mais importante, de resiliência definitiva. A jornada de Serena nos demonstra que, às vezes, atingir o fundo do poço é o que nos permite construir uma base para um futuro mais forte. Seu karma não foi uma virada passiva do destino que caiu do céu. Foi um caminho que ela mesma trilhou, usando os recursos que lhe foram dados para corrigir um erro terrível e construir um legado de força para seu filho. Isso nos lembra que nosso verdadeiro valor nunca é definido por quem estamos ou o que temos, mas pela força que encontramos dentro de nós mesmos quando tudo está perdido.